A graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com todos aqueles que amam Jesus Cristo. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: Que ninguém vos julgue por questão de comida, bebida, lua nova, festas e sábados. Tudo isso é sombra do que deveria vir. A realidade é Cristo. Foi o que pregou e escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Uma das questões que nós vamos falar nesta pregação é a respeito do sábado. Comida, bebida, festas, lua nova e sábado diz respeito à religião judaica. Sim, a religião judaica do Antigo Testamento. Os judeus, eles pregavam, viviam e ensinavam a lei de Moisés. O próprio apóstolo Paulo, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, guardava sim a lei de Moisés e eles guardavam os sábados também. Mas não é só o sábado, é os sábados. Porque existe também o ano sabático, que é de 7 em 7 anos, era proclamado o descanso da terra. Shana Shivit. Shana significa ano, Shivit, sétimo. O ano sétimo. E ainda os judeus em Israel, os ortodoxos, aqueles que usam umas caixinhas na mão, na fronte, um chapéu preto, a barba comprida, uma roupa preta. Os judeus praticantes que tentam ao menos praticar literalmente a lei de Moisés, mas sabemos que é impossível, pois não há templo, mas eles são estudiosos da Bíblia, da Torá, e eles, lá em Israel, por exemplo, até nos dias de hoje, eles procuram guardar o sábado. Existem numerosas regras e proibições a respeito do sábado. Não é uma obrigação do governo, o governo não os obriga. Mas quem quer seguir a religião dos judeus, eles dizem que deve procurar cumprir. E temos o sétimo dia. Por exemplo, os irmãos adventistas, os sabatistas, eles pregam, ensinam que o sábado se deve guardar. Mas eles não guardam da forma como os judeus, de jeito nenhum. A forma como os judeus guardam o sábado lá é diferente, muito mais literal e profunda do que os adventistas guardam. No entanto, este assunto é muito polêmico, a gente sabe disso, a guarda do sábado, mas nós não queremos denegrir e nem difamar de jeito nenhum a religião adventista, os que guardam o sábado, nem os judeus, não é isso. Mas nós, pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós entendemos que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aos Colossenses, como vocês já ouviram no capítulo 2, versículo 16, as festividades judaicas, as 3 grandes festas principalmente, os tabernáculos, a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa, festa da Lua Nova também, eles tinham essa festa. E questão de comida e bebida entre animais, peixes e aves, o que era puro, o impuro, o que devia ou não devia guardar, o que era proibido. Os apóstolos, os judeus, no tempo de Jesus, e mesmo depois da ressurreição de Cristo, quando o Evangelho
começou a se espalhar também pelo mundo pagão, eles, os judeus, ainda circuncidavam seus filhos, suas crianças. Eles participavam, sim, do templo e de tudo que se referia à lei de Moisés. Eles procuravam se esforçar e cumprir. Como eu disse, Jesus mesmo, os apóstolos, eles continuaram a cumprir a lei de Moisés. Sim, eles não abandonaram. Mas agora eles estavam numa nova aliança, porque a antiga aliança, feita por intermédio de Moisés, no Monte Horebe, ela foi abolida, porque não se poderia ter duas alianças, a aliança antiga de Moisés e a aliança do Messias, a nova aliança. Deus prometeu e os profetas anunciaram, todos os profetas, a respeito da nova aliança, o próprio Moisés, a respeito de uma nova aliança. Nova aliança. Se houve uma nova aliança, há também uma mudança. Sim, há uma mudança nesta aliança. Quanto à lei, a regra, os estatutos, não são os mesmos. Não são os mesmos. E o evangelho foi e começou a alcançar as nações pagãs. Parte dos judeus, eles procuravam não pregar a palavra de Deus aos pagãos, porém o Espírito Santo foi os instruindo, os conduzindo também a pregar aos pagãos, não todos, mas parte deles começaram a pregar. O próprio apóstolo Paulo se tornou um grande mensageiro da palavra de Deus e da nova aliança de Jesus, o Messias, a todas as nações pagãs. Ele pregava aos judeus, também pregava nas sinagogas, era costume dele, mas começou a pregar fortemente, abertamente aos pagãos, aos povos pagãos que começaram a abraçar a fé e se converter a Jesus Cristo, aceitando, recebendo como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o juiz dos vivos e dos mortos, aquele que está à direita de Deus e que tudo governa, o ressuscitado. Pedro teve essa experiência quando estava em Jope, sim, na casa de um curtidor com o mesmo cognome lá de Simão, um tal de Simão que morava perto da praia, do mar, em Jope. Quando Pedro esteve na casa desse Simão curtidor, teve uma revelação a respeito disso. E Cornélio de Cesareia, um comandante romano, ele recebeu a visita de um anjo enquanto estava em oração pelas 3 horas da tarde, e ele disse, o anjo, Cornélio, envia homens a Jope para trazer de lá Pedro. Ele tem palavras que vai trazer a ti a salvação, para você e para a sua casa. Foi uma revelação, foi um mistério de Deus revelado. E foi o que aconteceu. O apóstolo Pedro, com outros irmãos, 6 irmãos, foram com 2 empregados de confiança de Cornélio e um soldado até Cesareia, a casa de Cornélio. Lá eles pregaram o evangelho e eles foram batizados no Espírito Santo, pessoas incircuncisas, mas que temiam a Deus. Cornélio e a família dele, muita gente piedosa, eles temiam, amavam os judeus, a nação de Israel, faziam muitos benefícios, obras de generosidade, liberalidade. Eles tinham fé em Deus, eles faziam oração, tinham o temor de Deus, mas não tinham ainda o batismo no Espírito Santo e não conheciam a ressurreição de Jesus Cristo. Era um mistério. Pedro levou a eles a revelação desse mistério.
E eles receberam a palavra e foram batizados no Espírito Santo. Ele e todos os que estavam na sua casa. Foi o evangelho anunciado aos pagãos, e Pedro disse aos irmãos: como vamos negar a água do batismo a esses homens que receberam o batismo no Espírito Santo, como nós, no dia de Pentecostes? E mandou que fossem batizados na água, em nome de Jesus, e eles foram. O evangelho foi se difundindo, e na Antioquia da Síria, não da Psídia, lá na Antioquia da Síria, onde os cristãos pela primeira vez receberam esse título, foi lá que os cristãos receberam esse título. Cristão significa ungidos, aqueles que são batizados no Espírito, seguidor do Messias, do Cristo, o Machia, o Messias. Cristãos. Houve lá na Antioquia uma comunidade muito forte, poderosa no Espírito, onde Barnabé, Paulo, entre outros judeus, instruíam aquele povo, aquela comunidade. Uma igreja muito forte, cheia do Espírito, conduzida pelo Espírito Santo. Havia muitos milagres no meio deles, muitas conversões importantes lá em Antioquia. E foi partindo de lá que o apóstolo Paulo e Barnabé saíram pela primeira vez em missão a territórios pagãos, mas eles sempre começavam pelos judeus, entrando nos sábados na sinagoga e anunciando Jesus Cristo. Jesus é o Messias e ele ressuscitou. E pregavam a respeito de tudo o que anunciaram os profetas. Se cumpriu a palavra em Jesus Cristo. Ele é quem estabeleceu a nova e eterna aliança, e com ela uma nova lei. Sim, a lei de Cristo. Já não mais as leis de Moisés, mas a lei de Cristo. E Cristo mesmo, o Messias, estabeleceu quais os mandamentos que os pagãos e os judeus deveriam cumprir, guardar. Já em vida, quando Jesus andava no meio dos apóstolos e pregava o reino de Deus, ele dizia: vocês precisam amar como eu estou amando. Esse é um novo mandamento que eu vos dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu estou amando. Eu sou o padrão, o exemplo. Vocês devem fazer como eu estou fazendo, viver como eu estou vivendo. Eu puxei da espada, eu bati em alguém? Não. É assim que vocês devem viver. Pregar o reino de Deus com justiça, com misericórdia e amor. Vocês devem, sim, amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento antigo, e ele não foi abolido. Jesus não extinguiu de modo algum este grande mandamento, o maior deles. Como extinguiria este mandamento? Este mandamento veio por meio de Moisés, mas Abraão já cumpria este mandamento. E muitos que seguiam a Deus na época antiga, eles já guardavam no coração, mesmo não tendo esta lei do Monte Sinai, eles já guardavam este mandamento. O próprio Abraão já amava a Deus sobre todas as coisas e amava muito bem os próximos. Ele tratava muito bem seus servos. Apesar de ser um homem muito rico, Abraão, ele não era soberbo, não era avarento. Ele era um homem hospitaleiro, um homem cheio de misericórdia, de caridade, um homem pacífico, um homem que foi provado por Deus e aprovado. Para achar um homem como ele não era tão fácil, e nem nos dias de hoje. Por isso Deus estabeleceu uma aliança, e entre elas a aliança da circuncisão, que está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 17, a aliança da circuncisão, que ele
estabeleceu. Deus estabeleceu com Abraão e sua descendência. Sim, esta questão vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Se os pagãos que estão se convertendo ao cristianismo, eles devem ou não ser circuncisos e guardar a lei de Moisés. Porque muitos que abraçaram a fé na época de Jesus e dos apóstolos eram do partido dos saduceus, fariseus, e alguns dos partidos dos fariseus estavam transtornando, perturbando os pagãos que estavam se convertendo a Cristo. Eles tinham ido a Antioquia e semearam a confusão. Eles diziam que se os pagãos que estão se convertendo a Deus, abraçando a fé em Jesus Cristo, se eles não guardar a lei de Moisés, se eles não forem circuncidados, eles e seus filhos não serão salvos. Paulo e Barnabé tiveram discussões muito proeminentes, discussões que os levaram até Jerusalém para tratar desse assunto com os apóstolos. E agora, os pagãos que estão se convertendo a Deus, eles devem guardar a lei de Moisés ou não? Devem circuncidar seus filhos e a eles mesmos? E eles foram, e no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, houve forte discussão lá também entre os irmãos, os mais importantes, entre os discípulos, apóstolos de Cristo, e muitos dos fariseus e saduceus, entre os judeus que tinham se convertido e também seguiam o caminho de Deus, tinham Jesus como Messias, mas eles guardavam a lei. Os apóstolos eram circuncisos, o próprio Jesus foi circuncidado ao 8º dia, e eles continuavam a circuncidar seus filhos, eles tinham esta lei, que para eles era perene. Vocês estão entendendo? Mas os pagãos receberam o batismo no Espírito Santo, estão sendo batizados na água, estão sendo associados a nós. Estamos vivendo junto. E agora? Nós circuncidamos, nós participamos das festas, guardamos os sábados e na questão de alimento puro, impuro, e principalmente da circuncisão, que é uma lei muito importante, do Gênesis capítulo 17. Essa lei da circuncisão era tão importante quanto a guarda do sábado para os judeus. Vocês estão entendendo? E para muitos deles, os pagãos deveriam guardar a lei de Moisés, deveriam guardar o sábado, deveriam cumprir as leis de Moisés. Eles ainda não tinham um entendimento profundo e amplo, porque a igreja, a nova aliança, ela estava começando, estava iniciando. Vocês estão entendendo? E mesmo Pedro e os apóstolos, eles não tinham ainda um entendimento mais amplo, profundo e aberto a respeito de tudo o que estava acontecendo e estava por vir, porque o templo estava lá ainda, correto? E eles participavam do templo, das cerimônias, das 3 grandes festas, das cerimônias judaicas, mas eles se reuniram com Paulo e Barnabé para tratar dessa questão. E agora? O que vamos fazer? Eles devem ou não devem guardar a lei de Moisés e ser circuncidados? Quando fala a lei de Moisés, está falando também dos sábados, está falando do alimento, da bebida, da comida e das festas. Festa de lua nova não era a festa pagã, era a festa judaica. Vocês estão entendendo? A quem o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, era uma comunidade mista entre judeus, mas a maioria eram pagãos, que se tornaram cristãos. E ele escreveu a eles que tudo aquilo para vocês é sombra. Vocês estão entendendo?
vocês não precisam cumprir, guardar os sábados, de jeito nenhum. Vocês não vão guardar os sábados e nem se abster dos alimentos que são proibidos para os judeus. Vocês não vão circuncidar seus filhos, vocês que são pagãos. Ele estava falando aos pagãos, ele não estava falando aos judeus. Vocês estão entendendo? Era isso que Paulo escreveu e estava pregando. Paulo mesmo cumpria e guardava o sábado. Paulo guardava também a lei de Moisés. Estava naquela transição. Vocês estão entendendo? Era o início. E pouco a pouco foi se esclarecendo, ampliando, aprofundando, evoluindo, a ponto de que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento profundo da lei de Moisés, mas ele foi arrebatado. Ele conta isso no capítulo 12 de Coríntios, a carta aos Coríntios, capítulo 12, de um arrebatamento dele ao terceiro céu. Sim, Paulo teve um conhecimento muito mais ainda profundo e amplo a respeito da pregação que ele deveria fazer às nações pagãs do que os discípulos que andavam com Jesus. Vocês estão entendendo? Então estavam ali naquele concílio para tratar desse assunto. Eles guardam ou não? Como vai ser? E eles oraram, jejuaram, deram seus testemunhos. Paulo e Barnabé, de todos os milagres que Deus tinha operado através deles, contavam tudo o que estava acontecendo na comunidade de Antioquia e entre outros grupos e igrejas pequenas que estavam crescendo, se expandindo no meio dos pagãos. Eles louvaram e glorificaram a Deus por tudo isso, e oraram e jejuaram, e o Espírito Santo, não foi homem, não foi ideia deles, mas o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito do Senhor, o Espírito de Deus Pai, que é um só, falou no coração deles em reunião e deu-lhes uma diretriz, uma decisão que eles tomaram e escreveram, e Paulo e Barnabé levaram a todas as comunidades pagãs que tinham se convertido a Deus e a Jesus Cristo, para que ele pregasse, lesse, ensinasse a respeito dessa decisão, desse concílio, que os pagãos, eles não deveriam guardar, não deveriam cumprir as leis de Moisés. Eram mais de 600 leis, preceitos, estatutos, mandamentos, fora as tradições que eles tinham. Eles não precisavam guardar os sábados, as festas, não precisavam circuncidar seus filhos, os pagãos. Essa decisão veio através deles, pelo Espírito Santo. E eles disseram, mas para que haja uma convivência não turbulenta, porque Moisés tem seus seguidores em todos os lugares, e não haver divisões, perturbações, confusão a respeito da lei, quanto aos pagãos, que eles se abstenham. Preste bem atenção na decisão. Vocês podem consultar a Bíblia, no capítulo 15, e cuidadosamente analisar. Que os pagãos não comam sangue de animais. Que os pagãos não comam carne sufocada. Quando você mata uma galinha, um animal, onde o sangue fica retido no corpo, eles sangravam. O animal tinha que sangrar e o sangue derramava-se por terra. Era o modo que eles faziam. Porque eles não bebiam, não comiam sangue. Eles deveriam observar isso. Não comer sangue, não beber sangue, não comer carne sufocada que retinha o sangue.
Não comer carne sacrificada aos ídolos, porque havia muita idolatria, bruxaria, feitiçaria no meio dos povos pagãos. Eles tinham costumes e culturas diabólicas e eram oferecidos a demônios, não a ídolos apenas. Eram coisas abomináveis. Então, aqueles alimentos, eles deveriam se precaver, não comer nem bebida, nem comida contaminada com a idolatria. Vocês estão entendendo? Essa era a decisão. E a outra era a questão da prostituição. E daí varia por tradução bíblica. Tem tradução que fala porneia, outra prostituição. E outra fala de impureza, deve se abster das impurezas sexuais, não é impurezas, animais impuros ou não. Impureza sexual, prostituição, porneia, adultério, isto é, a respeito da sexualidade, pureza na sexualidade. Porque a pureza na sexualidade, em se tratando de pureza, ela era de grande importância, muita importância. Não era só porque o mandamento de Moisés dizia não adulterarás, não pratique fornicação, estava incluído não adulterarás, não pratique fornicação, sexo sem responsabilidade ou compromisso, com coisa alguma, não se misture com nada, mas que seja santo e sagrado a sexualidade no homem e da mulher. Vocês estão entendendo? O homossexualismo, tudo isso fazia parte dessa proibição, prostituição, devassidão, esse espírito de homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem, e homens e mulheres com bicho, essa prostituição sexual, tudo isso eles deveriam evitar e ter um matrimônio santo, uma vida sexual santa. Vocês estão entendendo? Essa era a decisão. Mas eles não impuseram, não foi escrito que os pagãos deveriam guardar o sábado. Se fosse importante nessa situação ali, se fosse importante, eles teriam escrevido, o Espírito Santo teria dito que eles guardem também o sábado, que eles participem da festa judaica e que eles circuncidem seus filhos. Não, vocês não precisam circuncidar seus filhos, vocês não precisam guardar o sábado de jeito nenhum, vocês não precisam participar das festas judaicas. O que vocês devem fazer é isso: evitem o sangue e a prostituição e a idolatria. Vocês estão entendendo a decisão do Espírito de Deus por meio dos apóstolos? E eles ficaram felizes, e por onde Paulo e Barnabé e Silas, eles andavam pregando a palavra de Deus e socorrendo os irmãos, eles anunciavam essa decisão. E os pagãos, e entre aqueles que se convertiam a Deus, tinha os prosélitos, né, que já eram pagãos que eram convertidos ao judaísmo, que se tornaram cristãos também. Porque o prosélito, amados irmãos, ele era, na época, pagãos que tinham se convertido ao judaísmo e praticavam a lei de Moisés, esses prosélitos, e eles circuncidavam seus filhos e a si mesmo. Vocês entendem? Eram os prosélitos, pagãos que antes tinham se convertido ao judaísmo. Esses pagãos, eles não precisavam de jeito nenhum observar essa lei e as leis de Moisés. Vocês estão entendendo? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Leia e analise com cuidado. Por isso Paulo pregou aos colossenses e a todas as comunidades, e ele pregava, é sombra
Vocês estão entendendo? A realidade é Cristo.